O milionário enfrenta 3 histórias de terror com mendiga negra, revelando segredos. Raquel nunca imaginou que fugir de um relacionamento abusivo fosse só o começo do pesadelo. Depois de deixar tudo para trás, ela aceita o emprego de cuidadora de Otacílio, um idoso recluso que vive numa chácara isolada no coração da Amazônia. A primeira noite já é um grito silencioso. O ar pesado parece sugar seu fôlego, e um perfume doce, estranho demais para ser só flor, invade cada canto da casa. Ela sente um arrepio congelante, como se estivesse sendo observada por olhos invisíveis. E tem mais. Otacílio, com seus olhos fundos e tristes, vive olhando para Raquel como se ela fosse alguém do passado. Isabel? Ele sussurra na penumbra, com uma voz que parece desmoronar dentro da garganta. Raquel treme. Quem é Isabel? Por que Otacílio a confunde com essa mulher? A sensação de estar presa num enigma só aumenta quando, na biblioteca empoeirada da casa, Raquel encontra um diário antigo. As letras, quase ilegíveis, falam de uma mulher que morreu ali. Estranhamente, as páginas falam de sangue, traição e uma noite que ninguém jamais ousou revelar. Enquanto isso, na cidade, a influencer Lívia vive seu próprio horror. Obcecada pela imagem perfeita, ela se entrega a um tratamento estético raro e perigoso. O resultado? Não são só fotos que perdem o brilho, mas sua mente começa a distorcer a realidade. Seu rosto, antes alvo de 1000 likes, agora é palco de uma transformação assustadora. Manchas, cicatrizes que ardem como fogo e olhares vazios que a perseguem no espelho. A cada tentativa de esconder o fracasso, o terror interno cresce, e as sombras do egocentrismo revelam uma ferida muito maior. Do outro lado da trama, Augusto encara seu declínio. Despedido, atolado em dívidas, ele luta para manter a família unida. Seu carro antigo cheira a mofo. Mas a coisa piora quando esse odor se arrasta até sua mente, abrindo portas para alucinações que parecem mandatos de desastres. Augusto sabe que algo terrível está para acontecer, e a linha entre o real e o imaginário se esgarça, ameaçando engolir tudo o que lhe resta. O que liga Raquel, Lívia e Augusto? Um fio invisível, como a névoa que cobre a chácara de Otacílio. Segredos enterrados há décadas, medos sussurrados na calada da noite, e decisões que vão muito além do que qualquer um deles poderia imaginar. Raquel sente a pressão crescendo no peito, o sufoco do perfume que não some, e a sombra de Isabel ganhando forma a cada passo. Ela quer respostas. Precisa esperança. Mas desenterrar o passado pode desencadear algo pior do que qualquer fantasma. E a pergunta que fica: o que realmente aconteceu naquela noite em que Isabel morreu? Será que o mistério que envolve aquela casa é um aviso ou uma armadilha? Raquel olha para Otacílio. Sente um nó na garganta quando ele volta a chamá-la pelo nome daquela mulher morta. E percebe, a verdade vai doer, muito, mas fugir não é mais opção. Está tudo prestes a explodir. E você, acha que está preparado para essa história? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí.
E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Raquel sentia que a atmosfera da chácara se tornava mais opressora a cada momento. O cheiro do perfume adocicado a envolvia como uma gaivota a um peixe. E a presença de Otacílio, sempre associando a tal Isabel, deixava seu coração inquieto. Cada vez que ele sussurrava o nome, uma onda de inquietação percorria. Ela precisava de respostas. Mas quem era Isabel, afinal? A resposta veio de forma inesperada. Na noite seguinte, enquanto a chuva caía em torrentes lá fora, Raquel decidiu investigar o diário que havia encontrado. Sentou-se à mesa, as velas tremulando como se compartilhassem seu medo. As páginas eram fracas e as palavras pareciam dançar em uma língua própria. De repente algo a fez parar. Um nome que a fez gelar. Augusto. Era uma menção rápida, mas clara, entre relatos de uma série de eventos que culminaram em um ato horrendo. Ela não sabia quem era Augusto, mas a conexão a deixou angustiada. Raquel! A voz de Otacílio a tirou de seus pensamentos. Ele estava de pé, com os olhos brilhando mais intensamente do que o habitual. Precisamos conversar sobre Isabel. Ela olhou para ele e o pânico a invadiu. Quem é ela? O que aconteceu naquela noite? A expressão de Otacílio mudou. E foi nesse momento, com um trovão ecoando lá fora, que a verdade começou a se revelar. Isabel, ela era minha filha, e você se parece tanto com ela. O coração de Raquel disparou. Preciso saber o que havia por trás daquela revelação. As palavras dela saíram em um sussurro. O que você quer dizer com isso? Mas antes que pudesse ouvir a resposta, um estalo ensurdecedor ecoou pela casa. A porta da biblioteca se fechou com força, e os objetos começaram a se mover, como se uma força invisível estivesse empurrando tudo ao seu redor. Raquel, angustiada, olhou para Otacílio, que começava a perder a cor. Isabel não pode ser. Ela está... Uma sombra escura surgiu do corredor, e uma figura feminina, com o cabelo desgrenhado e olhos furiosos, adentrou a sala. Raquel ficou paralisada. Era a imagem de uma mulher, mas pálida e macabra. Isabel? A conexão entre as três histórias parecia gritar, e o passado estava prestes a se materializar. Lívia, ao mesmo tempo, sentia a pressão do seu colapso mental. O espelho em sua casa refletia uma imagem diferente daquela que lembrava. De repente, sombras começavam a se mover ao seu redor. Cobranças não pagas, rostos aterrorizantes e murmúrios que pareciam vir de outra realidade. O que ela havia feito? As cirurgias que ela pensou que a libertariam estavam apenas a aprisionando em um pesadelo que não poderia escapar. Mas, em meio a isso, uma ligação se formava com a figura de Raquel. Ambas, presas em seus próprios horrores, se tornavam cada vez mais interligadas. Augusto, um homem cansado e atordoado, não sabia que toda a pressão que o consumia estava conectada a um passado que nunca imaginou. Sua vida estava à beira do abismo, mas os ecos da verdade começavam a aparecer em seus delírios. Os rostos de Raquel e Lívia se confundiam em suas visões perturbadoras, e a busca de um homem por redenção o levava a um mistério maior do que ele poderia suportar.
Uma revelação devastadora se aproximava. A conexão entre eles, a figura aterrorizante de Isabel, o terror nas vidas de Raquel e Lívia, tudo estava prestes a explodir. Otacílio olhou para Raquel, o medo nos olhos. Ela não se foi. Ela quer algo de você. As palavras pairaram no ar, pesadas com a promessa de um cataclismo emocional. Raquel não sabia se devia correr ou enfrentar a verdade. Com tudo isso, a pergunta que ecoava na mente de Augusto, Raquel e Lívia era: quem era realmente Isabel? E por que seus destinos estavam entrelaçados de tal maneira? A resposta poderia ser mais mortal do que todos eles poderiam imaginar. A tensão na sala cresceu. A respiração de Raquel saía em pequenos intervalos, como se cada inalação carregasse um peso. Os olhos de Otacílio estavam fixos nela, cheios de uma mistura de medo e esperança. Enquanto a figura de Isabel avançava em direção a eles, o coração de Raquel martelava no peito, como um tambor anunciando um desastre iminente. Ela queria gritar, mas a boca secou. Apenas um sussurro escapou. O que você quer de mim? A resposta de Isabel não veio em palavras, mas em um movimento rápido. Levou a mão à garganta, como se estivesse sufocando, e lançou um olhar súplice para Raquel. A intensidade nos olhos da mulher a levou a um estado de confusão profunda. Otacílio a chamou novamente, mas agora sua voz soava distante, como um eco. Um par de velas, uma caixa de madeira entalhada, cheia de símbolos bizarros. O caos que se desenrolava à sua volta parecia encorajar a curiosidade. Levou a mão à caixa e a abriu, e o que encontrou lá dentro a paralisou. Um colar, pendendo de uma corrente fina, com um pingente em forma de lágrima, exatamente igual a outro que usava quando criança. Aqueles mesmos símbolos em volta do colar estavam desenhados em seu próprio diário. Os olhos de Otacílio se abriram como se estivessem vendo um fantasma. Raquel, onde você encontrou isso? Sua voz tremia. Eu não sei. Eu nunca vi esse colar antes. Mas, na verdade, uma lembrança distante começava a emergir. Uma memória de quando ela ainda era uma garota, reunindo tesouros da avó que sempre falava sobre Legacy e histórias de família. E, de repente, uma sombra se ergueu no fundo de sua mente. A minha avó, ela sempre mencionava Isabel. Isabel. O nome ecoou e o ambiente mudou. A figura de Isabel ficou ali, vacilante, e Raquel percebeu que a mulher chorava silenciosamente. A cena se desfez em frações de segundo. Raquel não sabia se o que estava acontecendo era real ou uma alucinação. O ar estava pesado, como se a casa estivesse prestes a desabar. Então, um fio de luz se acendeu no olhar de Isabel. E, de repente, tudo fez sentido. Você é dela, Isabel gritou, e a sala tremeu. Raquel poderia jurar que a voz de Isabel soava diferente, carregada de uma dor profunda. Você é a chave para libertar o que está preso aqui. Raquel ficou aturdida. A ligação pareceria um nó apertado quando a porta se abriu abruptamente atrás delas, revelando uma figura que paralisou todo o movimento. Augusto. Ele estava lá, com um olhar entre o choque e a fúria. O que está acontecendo? Ele avançou, e a atmosfera mudou de novo. Com a energia alta, a verdade começou a desmoronar. Raquel olhou para o colar nas mãos, agora pulsando em um ritmo que pedia por atenção. Em um instante,
Augusto fez questão de tocar no pingente, e as palavras flutuaram. Esse colar pertence à minha família. Como você o tem? Raquel piscou, a mente rodopiando. A revelação a atingiu como um raio. Você é filho de Isabel? A sala se encheu de silêncio e o mundo exterior pareceu desaparecer. O passado que Raquel ignorava, as memórias que ela pensara que eram suas, tudo estava brotando à superfície, em um mar de confusão e dor. Mas antes de qualquer um deles conseguir processar a informação, a casa soltou um grito, um estrondo que fez a estrutura vibrar. As janelas se quebraram, e uma força estranha tomou conta do lugar. Raquel e Augusto se entreolharam, a conexão clara entre eles agora. Mas a percepção do que significava forçou a verdade a desmoronar. A casa não era apenas um abrigo, era uma armadilha. A sombra de Isabel, agora com um semblante de indefinição e desejo, soltou um grito que ecoou. Vocês têm que parar com isso. O que aconteceu não pode ser repetido. A luz piscou e a sala se distorceu. Raquel sentiu a pressão em seu peito aumentar, enquanto as palavras se afunilavam na mente. Ela queria que tudo ficasse claro, queria entender, mas agora, com Augusto ali, o pano de fundo da história a arrastava para um lugar que ninguém poderia imaginar. O que realmente havia acontecido no passado? Quem era Isabel? As respostas estavam ao alcance, mas a urgência do momento a fez sentir que, caso não agissem rápido, a verdade poderia levá-los a um destino irrevogável. Precisamos ir. Agora! Raquel gritou, mas a ecoação das suas palavras se perdeu na tempestade de emoções que a cercava. O que mais estava por vir? E acima de tudo seria essa conexão entre os três, uma bênção ou uma maldição? Raquel e Augusto se encararam, a atmosfera ao redor deles eletrificada por uma verdade que ameaçava desmoronar tudo. O cheiro de mofo e perfume doce se misturava, enquanto a figura de Isabel começava a se dissipar, como uma nuvem escura fugindo da luz. Raquel sentiu o peito apertar. O que está acontecendo? Ela sussurrou, sem acreditar no que ouviria a seguir. Augusto, ainda em choque, olhou para Raquel e, com a voz trêmula, disse: Isabel, não pode ser. Seus olhos mostravam uma confusão profunda. A percepção estava mudando, enquanto eles lutavam contra os ecos do passado. Mas o estalo, o grito da casa, tudo parecia conspirar contra eles. Então, algo estourou. Uma figura sombria saiu da escuridão, como se estivesse viva. E enquanto a energia na sala aumentava, a luz piscou violentamente. Raquel mal teve tempo de se mover antes que a sombra se projetasse. Era uma mulher vestida de branco, com o cabelo desgrenhado e um olhar intenso. Vocês não deveriam estar aqui, ela gritou, sua voz penetrante ecoando pela sala. O momento congelou no tempo. Raquel ficou paralisada. Um frio percorreu sua espinha. Era Isabel, mas não era Isabel que esperavam. A figura avançou, mas antes que pudessem reagir, ela lançou uma mão para a frente. Vocês estão ligados a tudo isso, ao que aconteceu naquela noite. A sala tremeu, e a energia os atingiu como um relâmpago. Raquel começou a respirar pesadamente. A cada batida de seu coração, memórias esquecidas começavam a brotar. Mas o que aconteceu naquela noite? O que você quer de nós? Raquel berrou,
sua voz misturada ao som do caos que se desenrolava. Isabel riu, um riso perturbador que reverberou nas paredes. A verdade é mais assustadora do que imaginam. Você, Raquel, você não é quem acha que é. Sua voz era como aço frio. Raquel sentiu a realidade escorregar sob seus pés. Como assim? O desespero começou a surgir. Augusto se aproximou, seu olhar frenético. Você está mentindo. Não pode ser verdade. O clima tornou-se pesado, a tensão aumentando a cada instante. Isabel fixou os olhos em Raquel e com uma voz suave disse: Você é uma parte de mim, uma parte que não deveria existir. O coração de Raquel afundou. As lembranças de sua avó, histórias que ouviu quando pequena, tudo começou a se conectar. No fundo, você é filha de Isabel e você não morreu. Você tinha que ser salva. E por isso segredos foram ocultados. Uma troca foi feita. Raquel sentiu como se o chão tivesse se abrindo sob ela. Cada palavra de Isabel era um golpe, um desmantelamento de tudo o que acreditava. Augusto, perplexo, questionou: Mas como isso é possível? Porque eu sou a verdadeira Isabel. E você, Raquel, foi feita a partir de mim. Uma parte intocada do passado que ainda vive. Neste instante, a casa deu um grito agonizante, como se estivesse se contorcendo em dor. As paredes começaram a vibrar e objetos caíram ao chão. Raquel não sabia se acreditava, mas sentia uma conexão inexplicável com aquilo que Isabel revelava. A luz se apagou completamente, e quando tudo ficou em escuridão, Raquel sentiu a mão de Augusto segurando a sua. O silêncio foi ensurdecedor, e a única coisa que podia ouvir era seu próprio coração acelerado. E então a sombra tomou conta, envolvendo-os. Uma queimadura fresca passou pelo braço de Raquel quando a escuridão os engoliu, e tudo ficou em um vazio absoluto. A última coisa que sentiu foi o sussurro de Isabel, ecoando no ar. Vocês não podem fugir de quem realmente são. A luz voltou, mas estavam sozinhos. A casa silenciosa agora, como um fiel guardião de segredos. A verdade estava diante deles, mas o que isso significava para seus destinos? E o que mais Isabel iria revelar sobre o passado que os ligava? O que mais eles teriam que enfrentar para descobrir? Raquel e Augusto estavam paralisados. A tensão na sala era quase palpável. O que Isabel havia revelado, as palavras reverberavam na mente de Raquel. Ela era uma parte de Isabel? Como isso era possível? O mundo ao redor parecia girar, enquanto a figura de Isabel desaparecia em meio à escuridão. Mas então, uma explosão de luz se rompeu. Raquel e Augusto foram empurrados para trás, caindo de joelhos no chão. O que era aquilo? A casa tremeu, como se estivesse viva, e um som estrondoso ecoou, um estrondo semelhante a um trovão. Raquel! A voz de Augusto cortou o ar, mas antes que pudesse se levantar, a parede ao lado dele se rompeu. Materiais voaram em todas as direções. Quando a poeira assentou, uma abertura havia se formado na parede, revelando uma escada que descia para a escuridão. A respiração de Raquel ficou presa na garganta. "O que é isso?" falou, sua voz mal saindo. O que acabara de acontecer? Quais eram aqueles novos segredos a serem revelados?
Augusto olhou nos olhos de Raquel, a hesitação misturando-se com a necessidade de respostas. Devemos descer, ele disse, a determinação crescendo. Raquel não sabia se realmente deveria, mas a curiosidade a empurrava adiante. Algo a dizia que, ali, estariam mais perto da verdade. Com passos hesitantes, os dois desceram a escada. Quanto mais se aprofundavam, mais o ar se tornava frio, carregado de uma energia estranha. O lodo sob os pés estalava, enquanto os ecos de suas vozes se perdiam na escuridão. No final da escada, uma sala pequena se revelava, repleta de objetos velhos e cobertos de poeira. Mas havia algo ali. Um altar, e em cima dele um antigo livro de couro aberto. As páginas estavam repletas de símbolos e desenhos, a maioria desconhecida, mas uma imagem em particular parecia deslizar na memória de Raquel. Isso, ela murmurou, aproximando-se. Era uma ilustração de uma mulher, com um olhar entorpecido. É a Macus mais dolorosa. Augusto observava, a expressão perturbada. O que você está dizendo? Ele hesitou. Urgência da situação fez os dois se aproximarem mais. Esses símbolos, eles são familiares. Minha avó me contava sobre eles. Histórias de maldições e legados que não deveriam ser tocados. A voz de Raquel tremia, um medo profundo enraizado em seu ser. Mas enquanto Raquel tentava conectar as peças, foi como se a atmosfera tivesse mudado novamente. Sombras começaram a dançar nas paredes, e pude perceber uma figura emergindo delas. O rosto de Isabel. Vocês não deveriam estar aqui. Ela sussurrou, agora pálida e distante. Isabel, o que é isso? Raquel gritou, a voz soando trêmula. Por que tudo isso? Isabel balançou a cabeça lentamente. Se você descobrir, tudo o que você conhece se desmoronará. A verdade é que nem tudo é o que parece. O manto de tensão se apossou da sala. O que você quer dizer com isso? Augusto exigiu, a frustração transparecendo em seus olhos. Mas, de repente, tudo se tornou mais sombrio. O altar começou a brilhar, e uma luz intensa ofuscou os olhos de Raquel. Uma voz ecoou. Ela não é quem você pensa, Augusto. Raquel sentiu seu coração pular. Aquela voz era sua avó. Uma conexão imediata se estabeleceu. O pânico surgiu quando ela percebeu um segredo profundo vindo à tona. Não, isso não pode ser verdade, gritou, agora em choque. Isabel sorriu, mas não era a mesma expressão. O tempo do passado finalmente chegou, Raquel. Se você deseja que os segredos continuem ocultos, melhor não descobrir o que realmente significa ser parte deles. A luz começou a se dissipar lentamente. A sala ficou em silêncio, exceto por um som. Uma risada baixa e perturbadora ecoando nas paredes. Raquel olhou para Augusto, seu coração pulsando. O que significava essa revelação? Seria uma maldição, como suas histórias antigas? E o que realmente estava escondido sobre quem eles eram? A verdade estava mais próxima do que nunca, mas o terror da revelação tinha o potencial de mudar tudo. A consciência de que seus destinos estavam entrelaçados de uma forma que nunca imaginaram a deixava em estado de alerta. O que estava prestes a acontecer poderia ser uma armadilha mortal ou a chave para a libertação. E em um instante, a necessidade de saber tornou-se uma necessidade desesperadora.
O que aconteceu efetivamente no passado? Raquel e Augusto estavam paralisados. A tensão na sala era quase palpável. O que Isabel havia revelado, palavras reverberavam na mente de Raquel. Ela era uma parte de Isabel? Como isso era possível? O mundo ao redor parecia girar enquanto a figura de Isabel desaparecia em meio à escuridão. Mas então, uma explosão de luz irrompeu. Raquel e Augusto foram empurrados para trás, caindo de joelhos no chão. O que era aquilo? A casa tremeu, como se estivesse viva, e um som estrondoso ecoou. Um estrondo semelhante a um trovão. Raquel! A voz de Augusto cortou o ar. Mas antes que pudesse se levantar, a parede ao lado deles se rompeu. Materiais voaram em todas as direções. Quando a poeira assentou, uma abertura havia se formado na parede, revelando uma escada que descia para a escuridão. A respiração de Raquel ficou presa na garganta. O que é isso? Falou, sua voz mal saindo. O que acabara de acontecer? Quais eram aqueles novos segredos a serem revelados? Augusto olhou nos olhos de Raquel, a hesitação misturando-se com a necessidade de respostas. Devemos descer, ele disse, a determinação crescendo. Raquel não sabia se realmente deveria, mas a curiosidade a empurrava adiante. Algo a dizia que ali estariam mais perto da verdade. Com passos hesitantes, os dois desceram a escada. Quanto mais se aprofundavam, mais o ar se tornava frio, carregado de uma energia estranha. O lodo sob os pés estalava enquanto os ecos de suas vozes se perdiam na escuridão. No final da escada, uma sala pequena se revelava, repleta de objetos velhos e cobertos de poeira. Mas havia algo ali. Um altar, e em cima dele, um antigo livro de couro aberto. As páginas estavam repletas de símbolos e desenhos, a maioria desconhecida, mas uma imagem em particular parecia deslizar na memória de Raquel. Isso, ela murmurou, aproximando-se. Era uma ilustração de uma mulher com um olhar entorpecido. É a minha avó. Augusto a observava, a expressão perturbada. O que você está dizendo? Ele hesitou, mas a urgência da situação fez os dois se aproximarem mais. Esses símbolos, eles são familiares. Minha avó me contava sobre eles, histórias de maldições e legados que não deveriam ser tocados. A voz de Raquel tremia, um medo profundo enraizado em seu ser. Mas enquanto Raquel tentava conectar as peças, foi como se a atmosfera tivesse mudado novamente. Sombras começaram a dançar nas paredes e pude perceber uma figura emergindo delas. O rosto de Isabel. Vocês não deveriam estar aqui. Ela sussurrou agora, pálida e distante. Isabel, o que é isso? Raquel gritou, a voz soando trêmula. Por que tudo isso? Isabel balançou a cabeça lentamente. Se você descobrir, tudo o que você conhece se desmoronará. A verdade é que nem tudo é o que parece. Um manto de tensão se apossou da sala. O que você quer dizer com isso? Augusto exigiu, a frustração transparecendo em seus olhos. Mas de repente, tudo se tornou mais sombrio. O altar começou a brilhar, e uma luz intensa ofuscou os olhos de Raquel. Uma voz ecoou.
Ela não é quem você pensa, Augusto. Raquel sentiu seu coração pular. Aquela voz era a sua avó. Uma conexão imediata se estabeleceu. O pânico surgiu quando ela percebeu um segredo profundo vindo à tona. Não, isso não pode ser verdade, gritou, agora em choque. Isabel sorriu, mas não era a mesma expressão. O tempo do passado finalmente chegou, Raquel. Se você deseja que os segredos continuem ocultos, melhor não descobrir o que realmente significa ser parte deles. A luz começou a se dissipar lentamente. A sala ficou em silêncio, exceto por um som. Uma risada baixa e perturbadora ecoando nas paredes. Raquel olhou para Augusto, seu coração pulsando. O que significava essa revelação? Seria uma maldição como suas histórias antigas? E o que realmente estava escondido sobre quem eles eram? A verdade estava mais próxima do que nunca, mas o terror da revelação tinha o potencial de mudar tudo. A consciência de que seus destinos estavam entrelaçados de uma forma imaginaram a deixava em estado de alerta. O que estava prestes a acontecer poderia ser uma armadilha mortal, ou a chave para a libertação. E em um instante, a necessidade de saber tornou-se uma necessidade desesperadora. Neste momento, um ruído alto irrompeu da parte de trás da sala, e uma figura familiar emergiu da escuridão. Era a avó de Raquel, mas não a avó que ela lembrava. O olhar de sua avó estava vazio e sombrio. Raquel! A avó gritou com uma voz ressoante. Você não deveria estar aqui. Raquel ficou atordoada. Vovó, o que você está fazendo aqui? A confusão tomou conta de suas emoções. A figura de Isabel começou a se desvanecer, substituída pela presença ameaçadora de uma avó que ela nunca pensou que fosse ver novamente. Você precisa sair agora. Isso não é o que parece. A avó estendeu a mão, mas havia uma desvantagem em seu olhar. Como se lutasse contra algo que aprendia ali. A verdade é mais sombria do que imaginamos. E no instante em que as palavras foram ditas, um vórtice de sombras começou a se formar ao redor, arrastando tudo para dentro. As paredes vibravam. A sala estava prestes a desmoronar, e Raquel, em choque, viu a avó desaparecer nas sombras. Vovó! Raquel gritou, mas não havia resposta. O choque, a confusão, a dor, tudo se misturou em um turbilhão. Augusto estava ao seu lado, mas o medo tomou conta de seu olhar. Precisamos ir. Ele puxou Raquel, mas ela se agarrou ao altar, sem saber se deveria abandonar o que havia descoberto. E enquanto eles tentavam escapar, uma risada ecoou na escuridão. A voz de Isabel ressoou uma última vez. A verdade sempre vem à tona e vocês a encontrarão. Custe o que custar. Quando finalmente conseguiram sair da sala, a casa desmoronou atrás deles, a verdade permanecendo oculta nas sombras. E a pergunta ainda pairava no ar. O que realmente aconteceu com Isabel? Qual era a verdadeira herança que Raquel e Augusto estavam prestes a descobrir? Raquel e Augusto correram pela escuridão, mas a casa parecia viva, como se as paredes respirassem e as sombras se contorcessem. O eco da risada de Isabel ainda soava em seus ouvidos, e o coração deles batia em descompasso. Não podemos parar, Augusto gritou, puxando Raquel,
que se sentia paralisada pela confusão. O labirinto de sensação e medo os envolvia. O que haviam descoberto até agora mudaria tudo, mas o que verdadeiramente estava em jogo? Quando chegaram à saída, algo os deteve. Um estrondo estrondoso vindo de trás deles, como se o próprio chão estivesse ruindo. A atmosfera molhada e o cheiro de terra úmida criavam um mix macabro, misturando adrenalina com um frio na barriga. Raquel puxou o ar com força, tentando processar a revelação de que Isabel não era apenas uma mulher perdida no passado. Era uma parte dela, uma verdade ensanguentada e dolorosa. "Raquel, você tá bem?" A voz de Augusto a trouxe de volta. Mas a preocupação em seus olhos provocava um nó na garganta dela. "Precisamos sair daqui. Agora." Estava certo. O tempo urgia, e a casa parecia querer engolir mais do que apenas segredos. "Mas e a minha avó? O que ela queria dizer?" Raquel hesitou, olhando para trás, como se pudesse ver a lembrança nebulosa flutuar entre os destroços. E então, algo aumentou. Uma onda de energia atravessou o ambiente. E uma sombra grotesca surgiu das profundezas da casa. Não era Isabel. Era uma figura baixa, coberta por farrapos negros, e os olhos dela brilhavam com um vermelho intenso. "Vocês não podem fugir." A voz soou como um rasgar de papel, estridente e arrepiante. Era uma presença aterradora, que parecia conhecer seus medos mais profundos. "Corram!" Raquel gritou, puxando Augusto. Mas ele estava preso em seu próprio horror, olhando fixamente para a sombra que se aproximava. E foi nesse momento que o inesperado aconteceu. Da escuridão, uma luz se acendeu, e não era uma luz qualquer. Era uma luz dourada, fascinante, que emitiu uma onda de calor acolhedor. Raquel ficou pasma ao ver sua avó envolta por essa luminosa aura. Mas seu semblante estava distorcido em dor e tristeza. "Raquel, você tem que ouvir." A voz de sua avó era um sussurro tenso. "O que você está prestes a descobrir vai mudar tudo o que você sabe sobre nossa família." A sombra rugiu, como se temesse a luz, mas a figura da avó parecia querer confrontá-la. "Eu fiz um pacto para proteger você, mas isso vem com um preço." O chão abaixo de Raquel começou a estremecer, e a casa estalou em protesto. A luz começaram a se misturar com sombras, criando uma luta intensa entre bem e mal. Raquel olhou para Augusto. Ele parecia dividido entre correr para a sombra aterrorizante ou se aproximar da luz acolhedora de sua avó. "Raquel, escolha!" bradou a avó, sua imagem tremendo com o esforço. "Você é a chave de tudo isso. A verdade está em você, mas você precisa decidir de que lado estará." A sombra avançava e o pânico começou a dominá-los. Raquel tomou uma respiração profunda e hesitou. Mas em um momento de clareza, ela se viu segurando o colar com o pingente em forma de lágrima. Tinha que ser uma ligação entre ela, a avó e Isabel. "Vovó, como assim um pacto? O que isso significa para mim?" Raquel chamou. A luz aquecia seu coração enquanto o medo da sombra crescia. E com isso, a expressão da avó começou a mudar, revelando algo terrível nos olhos. Então, a voz dela foi cortada por outra explosão de sombras que engoliu a luz, fazendo tudo se transformar em uma escuridão ensurdecedora. Raquel sentiu como se o tempo parasse e um grito de horror reverberasse em suas entranhas. E numa fração de segundo, a casa explodiu.
os canos estourando, a madeira quebrando. O chão cedeu sob seus pés enquanto a última coisa que Raquel viu foi a expressão ambígua em seu rosto da avó, uma mescla de amor e desespero. Você é o verdadeiro herdeiro do que há de pior. E com isso, tudo se perdeu na escuridão. O que havia acontecido na verdade? Raquel e Augusto estavam à beira do desconhecido, e a única coisa que pairava no ar era o que mais estava escondido nas profundezas da história que eles achavam que conheciam. O silêncio era palpável, como se as paredes da casa estivessem. Raquel e Augusto ficaram imóveis, o coração acelerado, a mente confusa. O último eco da luz da avó e o medo crescente da sombra deixavam um arrepio na pele. Era como se o tempo tivesse parado. E, de repente, algo mudou. Um tremor profundo atravessou o solo, fazendo a casa inteira vibrar. O eco do colapso reverberou em seus corpos. Raquel olhou para Augusto, a urgência em seus olhos, refletindo seu próprio medo. "Precisamos sair", ela gritou. Mas antes que pudessem se mover, uma das paredes se rompeu e uma onda de luz dourada envolveu o espaço. Era quase hipnotizante. E então, no centro dessa luz, surgiu uma figura que fez o coração de Raquel parar. Era Isabel. Não como antes. Agora havia um brilho sombrio em seus olhos. "Vocês não podem fugir do que está prestes a acontecer." A voz dela soou autoritária, não a súplica que haviam ouvido antes. Raquel sentiu um nó na garganta. "Isabel, nós precisamos saber a verdade." A luz crescia, mas não era confortante. Era como um aviso. Isabel estendeu a mão, um sorriso torto no rosto. "A verdade, Raquel, é que você não é quem pensa que é." Cada palavra cortava mais fundo. O chão sob seus pés parecia se abrir, revelando um abismo de dúvidas. Augusto se virou para Raquel confuso. O que ela quer dizer com isso? Mas foi só o começo. Com um movimento brusco, Isabel levou a mão ao peito, um gesto que parecia uma convulsão. Seu corpo se contorceu e uma onda de sombra se espalhou, envolvendo tudo. "Você é filha da escuridão, e este é sempre seu destino." Raquel tremeu. Não, isto não pode ser verdade. Ela sabia que precisava lutar, mas a revelação a atingiu como um golpe. Sentiu o chão tremer sob ela. "Seus pais, eles não são quem você pensa." Isabel gritou de volta, e um novo tremor tomou conta do lugar. Raquel pensou em sua avó, em todas as histórias sobre maldições, mas a ideia de que seus pais estivessem envolvidos nesse mistério era esmagadora. Seus verdadeiros pais. Nesse momento, um clarão iluminou a sala. E a figura da avó de Raquel surgiu de novo, mas algo estava errado. Ela tinha um olhar triste, quase derrotado. "Raquel, meu amor." A dor em sua voz era inconfundível. "O que você precisa saber é que eu fiz escolhas. Escolhas que nos levaram a isso." Augusto estava perdido, olhando entre as duas mulheres que tinham revelações impactantes. "O que isso significa?" ele perguntou, a voz tremendo. "Por que você não nos contou a verdade antes?" A avó fechou os olhos, lágrimas escorrendo. "Porque eu queria proteger você. E porque Isabel não pode ser confiável." A última palavra pairou no ar como um pesadelo consciente. Com um grito alto, tudo explodiu. A casa começou a se desmoronar ao redor deles, a luz e sombra lutando em uma batalha que parecia primitiva. Raquel e Augusto se agarraram,
Mas estava muito claro. Eles estavam no centro de algo muito maior. Uma guerra ancestral. Os gritos de Isabel ecoaram, misturando-se ao barulho de destroços. A escolha é sua, Raquel. Sua linhagem vai decidir o futuro. Com isso, a casa cedeu. E a única coisa que restou foi um brilho intenso que os engoliu. Quando a luz finalmente se dissipou, Raquel estava sozinha, em uma realidade completamente diferente. Não havia Augusto. Não havia sombra. Era como se a casa tivesse sido substituída por um campo vasto, nebuloso, cheio de ecos distantes. O coração dela disparou. Onde estava Augusto? O que realmente tinha acontecido? E o que era essa linhagem que Isabel mencionou? Raquel sentiu uma tempestade crescente em seu peito. Tudo o que ela conhecia havia mudado. Você não pode fugir de quem você é. A voz de Isabel ecoou em sua mente. E agora a pergunta gritava em seu interior. Quem ela realmente era? Raquel estava ali, perdida em um campo nebuloso, tentando entender tudo o que havia acontecido. A ideia de que Isabel poderia ser sua mãe a arrasou. O eco das palavras de sua avó ecoava em sua mente, como um mantra. Você não pode fugir de quem você é. Mas o que isso significava? Como ela poderia ser parte da escuridão? E onde estava Augusto? A respiração dela estava ofegante, e a incerteza a envolvia como um manto pesado. De repente, uma luz surgiu à distância. Raquel hesitou. Sua primeira reação foi correr em direção àquela luz. Uma esperança em meio ao desespero. Quando se aproximou, a névoa ao redor começou a se dissipar, revelando uma figura familiar. Augusto! Ela gritou. Ele parecia estar tão perdido quanto ela, e estava preso em seu próprio turbilhão de confusão. Mas a expressão em seu rosto, desesperadora, mesclada com indignação e dor, a fez parar. Raquel, você não vai acreditar no que eu vi, ele exclamou, a voz embargada. Enquanto você estava na escuridão, algo aconteceu. Eu vi. Ele hesitou, quase incapaz de dizer em voz alta o que se passava em sua mente. Viu o quê? Ela insistiu, sentindo o aperto no peito aumentar. O que poderia ser tão impactante que o deixasse assim? Vi nossa avó, mas não era apenas ela. Havia outra mulher com ela, uma que não consegui ver muito bem, mas tinha um olhar intenso. Raquel, era como se ela estivesse dizendo algo sobre a gente, como se fôssemos a razão de algo maior estar acontecendo. A voz dele estava carregada de terror e confusão. Como assim? Raquel ruminou, tentando processar as palavras. O que você queria dizer com isso? Aquela mulher, ela parecia tão parecida com Isabel. Augusto praticamente gritou, e ao fazer isso, o campo ao redor deles começou a tremer, como se reconhecesse a gravidade da verdade revelada. Raquel estava paralisada. Isabel e sua avó, como podiam estar conectadas? Mas antes que pudesse agir, o chão tremeu ainda mais e mula uma luz negra, opressora e sedutora, se aglomerou à sua frente. Vocês não podem escapar da verdade. A voz ecoante era a de Isabel, e nesse instante, uma onda de poder emanou, levantando as criaturas da sombra que habitavam aquele local. Mas o mais aterrorizante aconteceu em um instante. A sombra começou a se desvendar, revelando uma forma familiar. Era Raquel, mas não era bem ela. A mulher semelhante, com traços idênticos, começava a emergir da escuridão. E o terror tomou conta de Raquel. O que está acontecendo?
Ela gritou, um nó na garganta. Era como olhar em um espelho distorcido, uma versão maligna dela mesma. A resposta sempre esteve com você, Raquel. Você sempre soube disso. A figura duplicada riu, e era uma risada que cortava o ar. Você e eu somos uma só. Você escolhe a ser feita, ou será completamente consumida. Raquel sentiu toda a sua realidade se esfacelar. A conexão que sempre buscou. A verdade que achava ter encontrado. Tudo isso se tornava um labirinto de mentiras. Não! Isso não pode ser verdade! Ela balançou a cabeça, desesperada. Mas enquanto a verdade começava a se revelar, a figura duplicada começou a rir de uma forma que congelou o sangue de Raquel. Os ecos do passado pareciam preencher a atmosfera. Você nunca escapará de quem você realmente é, uma herdeira da escuridão. Nesse momento angustiante, tudo à sua volta girou rapidamente. Raquel viu Augusto perdido em meio ao caos. Ela queria gritar, mas as palavras foram sugadas por uma força poderosa. O que ela achou que conhecia, tudo desmoronava ao seu redor. As conexões, as linhagens, os segredos obscuros. Tudo estava prestes a explodir. A luz e a escuridão lutavam em um derradeiro confronto, e a única pergunta que ainda pairava no ar era: quem realmente eram Raquel e Augusto? E, acima de tudo, o que eles fariam com essa revelação devastadora? Raquel encarou a figura diante dela, seu coração batendo rápido. A versão distorcida dela sorria de forma fria e sarcástica, enquanto as sombras dançavam ao seu redor. Você não pode escapar da verdade, Raquel. A verdade é que você é a herdeira da escuridão. Não, isso não pode ser verdade. Raquel sentiu um nó na garganta e a pressão no peito se intensificar. A luta interna aumentava, como uma tempestade de emoções. Medo, confusão, raiva. Ela olhou para Augusto, que estava paralisado de terror. Augusto, me ajude! Augusto, com um olhar determinado, finalmente se moveu. Raquel, não deixe que ela te controle. Ele se posicionou na frente dela como um escudo desafiando a sombra. Um arrepio percorreu a espinha de Raquel. Eles estavam juntos, enfrentando essa escuridão. Você não pode fazer nada. A versão maligna dela rosnou, uma risada distorcida escapando de seus lábios. Mas Raquel sentiu que algo dentro dela estava em ebulição. A luz dourada da avó parecia pulsar em seus pensamentos. Uma chama de esperança em meio ao medo. Eu não sou você, Raquel gritou, a voz cheia de poder. Ao dizer isso, uma onda de luz a envolveu e começou a empurrar a sombra para trás. A casa tremeu, como se estivesse lutando contra uma força dentro dela mesma. A sombra gritou, a expressão de raiva misturada com medo. Você não pode lutar contra seu destino. E com isso, os ecos da luta se intensificaram. O chão se partindo ao meio, enquanto Raquel se lembrava de quem realmente era. Não uma herdeira da escuridão, mas uma lutadora. Eu escolho a luz. Eu escolho ser quem eu quero ser. As palavras saíram como um grito. E de repente, uma explosão de luz irrompeu, e a sala se iluminou. Com isso, a sombra se desfez, como se derretesse sob a força da verdade que liberava intensidade dentro de Raquel. Quando o brilho desapareceu, tudo estava silencioso. Raquel e Augusto se encontraram entre as ruínas da casa.
O desespero dos últimos momentos parecia ter se dissipado, mas a sensação de alívio era pesada. Raquel olhou ao redor, a casa agora se revelando cheia de luz. Raquel, Augusto começou, a voz soando suave. O que fazemos agora? Era um murmurinho de esperança, mas ainda havia incerteza no ar. Precisamos descobrir o que realmente aconteceu. Isabel, a sua irmã, a avó, eles ainda estão por aqui, de alguma forma. A determinação preenchia Raquel, enquanto ela olhava para as ruínas. Havia um eco de esperança, mas também um mistério a ser desvendado. Eu não sei se estou pronto para isso, Augusto refletiu, mas Raquel interveio. Essa é a única escolha que temos. Precisamos enfrentar o que está por vir. As palavras dela estavam mergulhadas em uma nova resolução. A luz se tornava um símbolo de um novo começo. Assim que passaram por entre os destroços, seus olhos se fixaram em uma nova luz que começava a brilhar ao longe. Era uma porta entreaberta, que emanava uma energia vibrante. A conexão entre os dois parecia mais forte do que nunca, e Raquel sentiu que seu passado ainda guardava mais segredos. Juntos, eles avançaram em direção à luz, um passo de cada vez, sabendo que o futuro era incerto. Mas a determinação de Raquel era inabalável. O que mais aguardava por eles? O que teriam que enfrentar dessa vez? O destino chamava, e ele se estendia à sua frente, repleto de perguntas. Mas antes de mergulharem na luz adiante, um último eco surrou o espaço. Você nunca vai escapar do que você realmente é. A voz de Isabel rendeu um arrepio frio. A sensação de que ainda havia mais a desvendar pairava no ar, e assim a jornada de Raquel e Augusto estava longe de terminar. O legado deles era mais profundo do que imaginavam, e a verdade ainda guardava na escuridão. Agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.